Nessa aula, nós vamos dar uma pausa na exposição dos casos e pretendo hoje passar a declinação dos adjetivos. Só que os adjetivos, no latim, tem que concordar com o substantivo em gênero, número e caso, né? Então, em gênero, masculino, feminino, neutro, né? Número, plural, singular, caso, se é acusativo, nominativo, etc., né? Então, como nós ainda não vimos todos os gêneros, aliás, nem falei muito a respeito dos gêneros, eu falo antes um pouco a respeito dos gêneros, né? Nós agora só vimos a declinação do masculino e do feminino, falta eu ainda passar o neutro, né? Então, antes de passar para a parte dos adjetivos, eu vou falar um pouco da declinação dos substantivos, de novo, né? Então, aqui nós temos a declinação que vocês já conhecem dos substantivos, né? Singular, plural, todas as 5 declinações. Vocês já devem ter essa tabela em algum lugar, ou impressa, ou escrita em algum caderno, né? E de preferência à mão, agora mesmo. E falar um pouco de cada uma das declinações e como se distribuem os gêneros em cada uma, né? Só falando aqui do masculino e do feminino, e o neutro nós vamos ver em seguida, certo? Então, nós temos aqui a primeira declinação, né? Aquela que termina em A e cujo genitivo é em ai, certo? Na primeira declinação, então, predominam os substantivos femininos, né? Então, geralmente as palavras dessa declinação são femininas. Puella, fêmina, aquila, mensa, né? Então, geralmente são femininos, mas algumas palavras, principalmente algumas que indicam profissão, são normalmente masculinas. Então, por exemplo, poeta, masculina. Nauta, quer dizer marinheiro, é masculino, né? Alguns nomes próprios dessa declinação também são masculinos, porque são nomes de homens, né? Então, Catilina, por exemplo, que era o conspirador, né? Morena, e assim vai, certo? Na segunda declinação, né, só considerando os femininos e os masculinos, né, dentro dos substantivos, predominam os masculinos. Então, puer, né, menino, vir, homem, lupus, lobo, mas também objetos inanimados, como gladius, né, que é espada. Alguns nomes são femininos, principalmente os nomes de árvores. Então, ulmus, que nós já vimos, né, ou mero, que apareceu em Ovídio, é feminino, né? Pinus, quer dizer pinheiro, é feminino. Malus, quer dizer macieira, é feminino, certo? Mas todos os outros são masculinos, né? Sem contar o neutro que a gente vai ver depois. Na terceira declinação não predomina nenhum e a distribuição é mais ou menos igual, né? Entre masculinos e femininos. Na quarta declinação, essa que termina também em us como a segunda, mas tem o genitivo também em us, e dativo em ui, e assim por diante, predominam os masculinos. Tem muitas palavras nessa declinação, muitos substantivos abstratos nessa declinação, geralmente derivados de verbos, então cultos, hábitos e assim por diante. Algumas palavras bastante comuns também são femininas, como manus, mão, né? Pórticos, também é feminino, quer dizer, pórtico, né? Embora em português seja masculino. E na quinta declinação também predominam os femininos. Então, se não me engano, todas as palavras dessa declinação são femininas, exceto a palavra dies, que quer dizer dia, dies diei, né? Dia. Mas essa palavra também pode ser feminina,
em alguns contextos, né? Se não me engano, em todos os usos, essa palavra pode ser masculina, em alguns em particular ela pode ser feminina também, certo? Bom. E agora vamos passar para o gênero neutro. Então, não existe uma sexta declinação para o gênero neutro, né? O gênero neutro vai se encaixar na tabela que a gente já conhece das declinações, dentro da segunda, da terceira e da quarta. Quer dizer que a primeira e a quinta declinação não tem palavras de gênero neutro. Apenas essas três do meio aqui, certo? Então, vamos ver aqui como é que fica o gênero neutro, quais são as terminações do gênero neutro em cada uma dessas declinações. Começando pela segunda, né? Naquele poema de Fedro, que eu passei na terceira aula, se não me engano, sobre ablativo, apareceu a palavra collum, né? E alguém disse que estranhou o verbete dessa palavra no dicionário, porque tem essa terminação né? Que até agora só conhecia no acusativo. Mas o verbete do dicionário, pelo menos a primeira forma do verbete, tem que ser nominativo, né? Isso significa que essa forma também é de nominativo, só que só no neutro da segunda declinação. Então, é a forma de nominativo do neutro da segunda declinação. Né? Collum quer dizer pescoço. O resto todo fica igual ao masculino, né? Exceto o vocativo, que vai ser igual ao nominativo. E vejam que o nominativo é igual ao acusativo, né? Então, collum no nominativo vai ser igual ao collum no acusativo, né? Collum, certo? Terceira declinação. Na terceira declinação, deixei aqui entre parênteses, várias, né? Porque vai ter várias terminações de neutro da terceira declinação, assim como vai ter várias declinações de feminino e de masculino, certo? Então, por exemplo, apareceu essa palavra também no Fedro. Vai ter a palavra os, e vai estar assim no dicionário, os ores, né? Neutro, quer dizer boca, rosto ou qualquer entrada, orifício, certo? Os ores. Então, é neutra. Outra de terceira declinação neutra, pectus, pectoris, por exemplo, né? Quer dizer peito. Opus, operis, né? Neutra também, quer dizer obra. Outra, mare, maris, quer dizer mar, né? Altare, altaris, quer dizer altar. Nomen, nominis, quer dizer nome, né? Então, tem várias terminações de nominativo. O genitivo vai ficar igual, né? Vocês veem que em todos esses verbetes aqui, sempre tem essa terminação aqui, is, né? Genitivo. O dativo também vai ser igual, então, ori, pectori, operi, assim vai. E o acusativo não vai ter em. O acusativo vai ter a mesma terminação que o nominativo. Então, vou deixar aqui várias. Então, o acusativo de os é os. O acusativo de pectus é pectus, e assim vai, certo? Quando ele for sujeito, quando ele for objeto direto da frase, eles vão ter a mesma forma, certo? Então, aqui nós já podemos estabelecer uma regra. O nominativo e o acusativo do gênero neutro são sempre iguais. Sempre e sem exceção. Essa aqui é realmente uma regra que não tem exceção nenhuma em latim. Não tem nenhuma palavra em que o nominativo e o acusativo, nenhuma palavra neutra, em que o nominativo e o acusativo sejam diferentes. São sempre iguais, né? Outras coincidências de terminação parecem às vezes mais fortuitas, né? Mas essa daqui não. Essa aqui é uma regra essencial mesmo, não tem exceção nenhuma. E os latinos sempre observam ela. Certo? Na quarta declinação, dá um exemplo de palavra bem comum, neutra, de quarta declinação. As palavras vão terminar em U.
Então, temos, por exemplo, a palavra corno. Corno, cornus, quer dizer chifre, certo? Então, já sabemos que aqui vai terminar em U, corno, né? O genitivo vai ser us, cornus, né? O dativo, porém, vai ser também U. Não vai ser ui, mas U. O acusativo vai ser U, né? Porque ele é igual ao nominativo. E o vocativo, também igual ao nominativo, vai ser U. Certo? Então, para comparar, né? Então, a palavra manus, né? Mão, no dativo vai ser manui. Mas a palavra corno, no dativo, vai ser corno, por exemplo, né? Então, eu diria que a quarta declinação é aquela em que o neutro fica mais diferente do masculino e do feminino, certo? Bom, agora nós vamos para o plural. Como é que fica o neutro no plural? Vocês veem que, nesses casos aqui, genitivo, dativo, ablativo, né, o neutro vai ficar igual ao feminino e ao masculino. Ele só vai diferir naquele caso em que ele mesmo não muda, né? Naqueles casos em que são iguais entre si. Então, nominativo, acusativo, vocativo, né? Ele vai ficar com a. Então, o plural do neutro é a, colla. Então, collum é pescoço, colla é pescoços. Tanto no nominativo quanto no acusativo. E como é que vão ficar essas palavras? Então, os ores vai ficar ora, bocas, né? Pectus, pectoris, se eu quiser botar no plural, vai ficar pectora, peitos, né? Opus, operis, vai ficar ópera, obras, né? Mare vai ficar maria, né? Tem algumas palavras que não ficam com a simplesmente, mas ia, né? Na terceira declinação. Mares, né? E notem que é Maria, não Maria, certo? São palavras diferentes. Aqui vai ficar altare, aliás, altaria, né? Altares. E nome, nominis, vai ficar nomina, né? Nomes, certo? Então dá para colocar isso aqui na tabela do plural. Segunda declinação, terminação em A. A, A, né? Terceira declinação, terminação em A e às vezes em IA, né? Assim como no genitivo é um e às vezes é ium, certo? Aqui também A e A. A e A. E na quarta declinação vai ficar com UA, então vai ficar córnua, chifres, certo? Então é UA. UA, UA, UA. Então, essa é a declinação do neutro. Depois vocês vão poder complementar a tabela de vocês com essas formas a mais aqui. Falar agora de duas exceções, né? A primeira é que eu conheço pelo menos duas palavras na segunda declinação, neutras, e que não terminam em um. É a palavra vírus, viri, que quer dizer veneno. Mais para baixo. E a palavra vulgus, vulgi, quer dizer povo, plebe, pode ter sentido pejorativo também, às vezes, ralé, né? Essas palavras são neutras, né? E terminam com us. Como elas são neutras, essa terminação em us vai ser tanto de nominativo quanto de acusativo, né? Então, quando for sujeito, essa palavra vai terminar em us. Quando for objeto direto, também vai terminar em us, certo? E na terceira declinação, temos... e o plural dessas palavras. Eu nunca vi plural dessas palavras. Eu acredito que não exista ou simplesmente não seja usado, né? Nunca vi vulga, ou vira, ou coisa do tipo, né? Então, acredito que não exista.
E na terceira declinação, vocês viram que algumas palavras, como mare, né, altare, mas também tem outras, como sedile, cubile, terminam em E, no nominativo, portanto no acusativo também. Tá? Isso quer dizer que o ablativo dessas palavras não vai poder terminar em E, porque se confundiria com o nominativo e com o acusativo. Então, o ablativo vai ficar mari, vou botar do lado mesmo, mari, né, igual ao dativo, altari, sedili, cubili, certo? Então, o ablativo do neutro, às vezes é e às vezes, quando é necessário, é I. Certo? Bom, então é isso que eu tinha falado sobre o gênero neutro. Não é muito diferente dos outros, só tem algumas terminações um pouco diferentes e tem essa regra que é que o nominativo e o acusativo vão ser sempre iguais nesse gênero. Certo? Alguma pergunta, alguma dúvida? Antes de passar para os adjetivos? Bom, se não tem nenhuma dúvida, vou passar já para os adjetivos, então. Como eu falei no começo da aula, os adjetivos em latim têm que concordar com o substantivo em gênero, número e grau, né? Isso quer dizer que, por exemplo, eu vou usar essa palavra aqui, tímidos, né? Quer dizer medroso. Então, o verbete do adjetivo vai aparecer assim no dicionário. Tímidos, tímida, tímido, né? Medroso. Então, se eu quiser, por exemplo, botar no masculino essa palavra, se eu tenho um substantivo masculino, puer, né, menino, vai ficar puer tímidos, o menino medroso, né? Menino medroso. Se eu quiser botar no feminino, se eu tiver um substantivo feminino, como puella, né, menina, vai ficar puella tímida, a menina medrosa. Né? E eu posso achar também uma palavra neutra para usar esse adjetivo, por exemplo, animal. Né? Animal é uma palavra neutra, por estranho que pareça, né? Quer dizer animal, simplesmente. Então, animal vai ficar animal timidum, o animal medroso. Né? Vocês veem que tá essa terminação, então, a, né? É essa segunda aqui que aparece no adjetivo. É a terminação feminina. E essa que é a última que aparece, é a neutra, certo? E a primeira é a masculina. Vai ter que concordar em caso também. Então, por exemplo, isso aqui está no nominativo, né? Então, se eu quero dizer, por exemplo, eu assustei o menino medroso. O menino medroso vai para o acusativo. Então, a palavra assustei vai ser terrui, e daí vai ficar puerum timidum, certo? A palavra animal vai ficar igual, né? Como mostrei ali. Então, Leo, né, o leão, terruit, posso colocar em outra ordem. Leo, animal timidum terruit, né? O leão assustou o animal medroso. Né? Então, vejam que fica igual essa forma do nominativo aqui em cima. E só para ficar claro que o adjetivo tem que concordar em gênero com a palavra, né? E não com a declinação de modo algum, temos a palavra nauta, né? A palavra nauta quer dizer marinheiro. É a primeira declinação, mas é masculina. Então, não vai ficar nauta tímida, vai ficar nauta timidus, concordando, né,
o adjetivo não com a terminação de nauta, mas com o gênero de nauta, certo? Sei lá. E no acusativo a mesma coisa, né? Tempestas nautam timidum terruit, né? A tempestade assustou o marinheiro medroso, certo? Isso aqui é tudo bem claro, porque é como no português também, né? Então, eu vou dizer o poeta famoso, né? O famoso, no fim, está concordando com o gênero de poeta e não com a terminação. Então, isso é bastante simples. Bom, agora para os tipos de adjetivo que nós temos, né? Nós temos duas classes de adjetivo e esta aqui é a primeira, né? Essa primeira classe é essa que termina, que no dicionário vai aparecer assim, us a um, né? Geralmente vai aparecer us a um, sendo us a terminação masculina, a feminina e uma neutra, né? Essa classe de adjetivos vai declinar, vai flexionar de acordo com a primeira e a segunda declinação. De acordo com a segunda declinação no masculino e no neutro, né, que são as terminações que terminam em us, e de acordo com a primeira declinação no feminino. Então, só para deixar mais claro, aqui, masculino, de acordo com a segunda. Neutro, de acordo com a segunda também. E feminino, de acordo com a primeira, né? Então, aqui vai ficar tímidos, né? Aqui vai ficar tímida, e aqui vai ficar tímido. Então, aqui vai ficar tímide, né? Então, para ter uma palavra aqui para comparar. Puer tímidos, né? Puella tímida e animal tímido, né? Pueri tímidi, né? Puellae tímidae, e aqui vai ficar animalis tímidi, certo? E o resto das declinações, o resto dessa tabela vai ficar igual ao que vocês já conhecem, né? Então, vocês, se quiserem em casa, inclusive eu incentivo que completem essa tabela com o que vocês já conhecem da primeira e da segunda declinação, né? Vocês sabem que, por exemplo, o dativo aqui vai ser tímido, né? O genitivo aqui vai ser timidorum, porque vocês têm essas terminações nas tabelas. Então, é só ver como é que é a segunda declinação masculina. Ah, é puerotímido, puerum timidum, e assim vai, né? E aí completem ali. E agora vocês têm o neutro também, né? Como é que vai ser aqui? Vai ser quase tudo igual, à exceção do nominativo e do vocativo, né? E do plural, é claro, né? Que seria animalia tímida, certo? Alguma dúvida? Algo não ficou claro? Não tenho medo de perguntar. Bom, nesse caso, só para mostrar que tem algumas palavras, alguns adjetivos que vão aparecer assim. Pulcher, pulcra, pulcrum, né? Esse aqui é só um exemplo entre muitos. Vão terminar, então, não em us, mas em r, né? Mas é assim como as palavras de segunda declinação que terminam em r, né? É só o nominativo, portanto, que vai... E o nominativo masculino ainda está por cima, que vai ter essa terminação er aqui, né? Todas as outras formas, de todos os outros casos e gêneros e números, vai ter essa terminação aqui, cra, crum, crai, né? Alguma coisa assim. Então, o menino bonito, puer pulcher, né? Mas, no genitivo, já vai ficar pueri pulcri, né? Do menino bonito, certo? E no neutro, no feminino, vão ficar com essas formas ali que vocês já conhecem, né? Então, digamos, a forma a que vão ser acopladas as terminações dos casos é essa daqui, né? Pulcr, né? E a única forma que não vai ter isso é a do nominativo masculino singular, certo? Puer, pulcra. E aqui né, aqui vai ficar puer e pulcre, né? Os meninos bonitos, e assim vai, né? Puella e pulcra, né? As meninas bonitas. Aqui
também puella pulcra, né? Animal pulcrum. Talvez eu não tenha ficado tão claro, porque essa palavra aqui, pulcra, quer dizer bonito, belo. Né? Bom, essa, então, é a primeira classe de adjetivos. Eu vou passar agora para a segunda classe, mas se alguém já conseguiu formular alguma dúvida, assim, se algo não ficou claro, quero que me digam. De novo, essa... queria só relembrar aí essa exceção aí que você acabou de falar, é que foi rápido, eu não consegui pegar. Uma exceção. Qual a exceção? A do gênero neutro, né, lá atrás? Não, agora há pouco, é um caso aí desse pulcre que não vai haver. Era uma especificidade. Não. É só que, é que o adjetivo vai aparecer assim no dicionário, né? Pulcher, pulcra, pulcrum, né? Não vai aparecer com essa terminação us dos outros adjetivos, tá? E essa forma pulcher, né? Com um e entre o resto da palavra e o r, né? Só vai existir nesse caso aqui, tá? Quer dizer, nominativo, singular, masculino. Então, puer, pulcher, né? Nominativo singular. É isso que eu não tinha pegado. Isso. E o resto tudo Obrigada. vai partir dessa forma aqui, pulcre. E as terminações vão ser acopladas a pulcre, certo? Beleza. Obrigada. De nada. Vamos continuar, então. Temos agora a segunda classe dos adjetivos. E nessa classe, essa classe toda flexiona de acordo com a terceira declinação. Só que ela pode ser dividida em 3 subtipos, de acordo com as formas do nominativo e de acordo com a forma como aparece o verbete no dicionário. Né? Eu dividi, eu classifiquei assim, segundo começando pela que é a mais comum. Né? Então, as mais comum, o subtipo mais comum é esse daqui. Né? E que o adjetivo tem 2 formas de nominativo. Ele aparece com 2 formas no dicionário. Né? Aquelas lá em cima apareciam com 3 formas, né? Tímidos, masculino; tímida, feminino; tímidum, neutro. E as mais comuns da segunda classe, que é esse primeiro subtipo aqui, aparecem com 2 formas. Uma que serve tanto para o masculino quanto para o feminino, né? Que eu chamo de comum. E outra que vai servir para o neutro. Né? Então temos essa palavra aqui, insignis, quer dizer insigne, distinto, honrado, né? Qualquer coisa assim. Então, como é que vai ficar no nominativo na forma comum? Né? Então, eu vou dizer insignis, simplesmente. E pode ser vir insignis, né? Um homem distinto, ou pode ser mulher insignis, né? Uma mulher distinta, insigne. Né? E no neutro vai ser insigne. Sei lá, posso botar factum insigne, feito insigne. No genitivo vai ficar tudo com a mesma forma. Então, viri, mulieres, facti, insignis, né? Com essa terminação is própria do genitivo de terceira. No dativo vai ficar insigne, né? E eles só vão se parar de novo, né? Porque o genitivo e o dativo são iguais para o comum e para o neutro. Só vai se separar de novo no acusativo, né? Que vai ser virum ou feminam insignem, né? E aqui vai continuar sendo factum insigne. O ablativo vai terminar em i, não em e, né? Justamente para não confundir com o nominativo singular que já termina em e acusativo singular que já termina em e, né? Do neutro. Então vai ser insigne, que nem aquelas palavras que nós vimos acima das exceções do neutro, né? Mare, mari, altare, altari, e não altare, né? E o vocativo vai ser igual ao nominativo, vai ser igual ao nominativo. No plural, de novo, essas palavras vão ser diferentes, então insignes, né, tanto para homens quanto para mulheres. E o neutro vai ficar insignia, certo?
Aqui, de novo, elas vão ter a mesma forma, insignium, insignibus, né? Vai ser de acordo com a terceira declinação, né? Vocês vão ter que juntar as terminações de terceira a essa forma aqui, né? Então, insign, daí a terminação de terceira, certo? E o acusativo vai ser igual aqui, né? Insignes, insignia, né? Como é próprio da terceira. Certo? Alguma dúvida antes de eu passar para o segundo subtipo? Bom, então vamos lá. No segundo subtipo, os adjetivos têm apenas uma forma de nominativo, que é essa aqui que aparece, que é a primeira forma que aparece, né? A segunda forma que aparece não é de nenhum outro gênero, é apenas a forma do genitivo, né? Como esses adjetivos só têm uma forma para o nominativo, não tem mais de uma forma para mostrar, esse segundo espaço, que em outros adjetivos seria reservado para o neutro, né? Fica para o genitivo, assim como acontece com os substantivos, né? Então, eficax, quer dizer eficaz, né? É o nominativo, tanto do masculino, do feminino e do neutro, e eficax é o genitivo. Então, aqui vai ficar eficax, né? E aqui vai ficar eficaques. Percebem qual é a importância de mostrar o genitivo? O genitivo vai dizer qual é a forma a qual vocês vão acoplar as outras terminações de casos, né? Vocês não vão acoplar as terminações em, is, i, né? Diretamente ao x ali, eficax, né? Mas a essa forma aqui, eficac. Então, eficac, certo? A essa forma que vocês vão acoplar as terminações de terceira declinação. Então, aqui eu não vou nem completar, assim, eu só vou mostrar algumas coisas, porque vocês mesmos já têm os recursos para completar essa tabela, né? Então, por exemplo, aqui, tanto masculino quanto feminino vai ficar eficaquem, né? E aqui vai continuar igual, eficax, né? Porque é neutro, certo? No plural, eles vão se separar, né? Porque o neutro plural é diferente do masculino e do feminino plural. Aqui é eficaques, né? E aqui vai ser eficaque. E só uma outra coisa também, no ablativo, ele vai seguir aquela terminação i, né? Eficaque, e não a e. Embora seja um caso em que isso não seria necessário, né? Simplesmente porque, por analogia, ou para ficar semelhante aos outros adjetivos. Certo? E vocês têm os recursos aí para completar o resto dessa declinação aqui. Tá certo? Alguma dúvida antes de eu passar para o terceiro subtipo? Eu queria perguntar, no genitivo anterior, da tabela anterior, por que que tem esse fact, esse factum? Que tem que ser colocado o verbo antes? Não é um verbo isso aqui. Isso aqui é uma palavra, é um substantivo. Feito? Ah, Quer é dizer, junto? como assim? É porque, para mim, parece que facto é uma coisa e insígnia é outra. O factum, né, quer dizer um feito, né, é no sentido Ah, feito insígnia, um entendi. feito insigne, uma proeza, né, e não no sentido Ah, tá. Isso de foi só um exemplo. fazer, né. Quer dizer, claro, uma coisa vem da outra, mas aqui está sendo Ah, usado nesse sentido, né. Só porque eu não achei outra palavra, na verdade. Poderia ah, talvez isso. ser mais claro, mas é um feito, né, uma proeza, né, um acontecimento. Não, é só um exemplo, é porque eu confundi isso com outra coisa. Então tá. Bom, e quanto a esse terceiro... Não, falta ainda o terceiro subtipo. Quanto ao segundo subtipo, vocês têm alguma dúvida? Bom, então vamos lá. No terceiro subtipo, os três gêneros são separados no nominativo. Então, temos aqui a palavra keller, kelleris, kellere, quer dizer veloz, rápido, né?
Daí nós temos o verbo acelerar, por exemplo. E segue a terceira declinação, só que cada gênero no nominativo é diferente. No masculino aqui vai terminar em R, Keller, né? No feminino em is, e no neutro em e. Né? Então aqui temos Keller, Kelleris e Kellere. Né? No genitivo todos vão ficar iguais, né? Kelleris. Né? No acusativo, masculino e feminino vão ficar iguais, por sua vez, Kelleren, né? E o neutro vai continuar Kellere, certo? No vocativo eles são iguais ao nominativo. O resto vocês, como eu já disse, têm os recursos aí para completar. No plural, eles também vão ficar iguais. Né? Kelleres. E aqui vai ficar Kelleria, certo? E no acusativo também, né? Kelleres, Kelleria, certo? Tem várias palavras assim. Tem outro exemplo disso aqui é uma palavra que já apareceu, inclusive, acer, né? Acris, acre, né? Que quer dizer, pode querer dizer pontiagudo, mas pode querer dizer azedo também, né? Então tem outros exemplos desse tipo de palavra. Alguém mandou uma pergunta. Somente os adjetivos podem ser considerados neutros? Não, nós vimos há pouco que há substantivos, né, que são neutros, né? Então, para dar um exemplo, a palavra animal, né, que é uma palavra neutra. Inclusive, se não houvesse substantivos neutros, o uso dos adjetivos neutros seria bem reduzido, né, porque não haveria nenhum substantivo com que concordasse, né? Como eu disse, o adjetivo tem que concordar em gênero com o substantivo. Então, o gênero do adjetivo tem que ser o mesmo gênero do substantivo. Ou seja, melhor, o adjetivo tem que flexionar, né? Tem que mudar de terminação para concordar com o gênero do substantivo. No caso, a palavra animal é um substantivo neutro, né? Então, o adjetivo que vai junto tem que ser neutro também. Né? E eu dei uma pequena lista ali de adjetivos, de substantivos, aliás, neutros nessa folha aqui. Então, por exemplo, a palavra column, pescoço, palavra neutra, substantivo neutro, né? Osso, e assim por diante. Né? Algo mais? Se não tiver nenhuma pergunta, eu já vou passar para a próxima sessão. E, bom, tem dois adjetivos, pelo menos eu só consigo lembrar de dois, que nunca mudam, né? Tem sempre a mesma forma, independentemente do caso, do gênero e do número da palavra, do substantivo a que se ligam. Que é nequam, quer dizer mal, malicioso, né? E frug, quer dizer bom, honrado, prestativo. Então eu vou dizer vir, frug, um homem honrado, um homem prestativo. Fêmina, frug, né? No plural também, feminae frugi, né? Mulher honrada, mulheres honradas, né? Vai ter sempre a mesma forma, viri frugi. E mesma coisa o nequam, né? Vir nequam, femina nequam. Então tem sempre essa forma aqui, né? Nequam e frugi. São palavras bem comuns até, então vai ser, então é por isso que eu achei bom assim já mostrar isso daqui, né? Vai que vocês aparece isso daqui, vocês ficam meio aturdidos porque é de repente uma palavra que é um adjetivo e não concorda com nada, né? Ô, Veríssimo, você podia só centralizar? Eu não sei, para mim parece estar cortando, está muito para o lado direito. Se você pudesse colocar mais. Para mim tá, Aqui tá normal. Uai, ó, exatamente, estranho. não tem nem como mover muito aqui na verdade. Ah, não, sim, agora eu consegui. Ah, Beleza. tá ok. Beleza. Agora falar de alguns usos especiais do adjetivo. Bom, eu falei antes que o adjetivo
ele concorda com o substantivo em gênero, neutro, quer dizer, gênero, número e caso, né? Isso quer dizer que ele vai estar ligado a algum substantivo, na maior parte das vezes. Mas, assim como em português, o adjetivo pode aparecer sozinho, fazendo as vezes de um substantivo, né? Então, por exemplo, em português eu posso dizer os tolos, querendo dizer os homens tolos, ou as pessoas tolas no geral, né? Ou o tolo, né? Quer dizer, alguém tolo, um tolo, né? Um homem tolo. Mesma coisa com o feminino, as tolas, né? Quer dizer, as mulheres tolas. E eu não preciso colocar um substantivo para entender que é isso. Basta eu botar em português, um artigo no gênero masculino e no feminino, né? Em latim a gente faz a mesma coisa. Então, stulti, né? Sim, eu não preciso dizer homines ou viri, né? Eu não preciso dizer isso. Stulti por si mesmo, se não tem outra ambiguidade, já quer dizer os tolos, certo? Mesma coisa, stultai, as tolas, certo? Então, o latim faz isso com o masculino e o feminino, mas faz isso também com o neutro. Como nós não temos neutro, isso já não é tão intuitivo para nós, né? Mas eu vou explicar. Então, eu posso usar a palavra que eu traduzi por tolo, né? Mas eu poderia traduzir por burro, idiota, estúpido, qualquer coisa assim. No neutro, stultum, né, no singular, ou no plural também, stulta. Neutro plural em A, né? E nesse caso, não quer dizer uma pessoa ou pessoas tolas, e sim coisas tolas. Então, stultum pode ser algo tolo, uma coisa tola. Vai aparecer sozinho, sem estar ligado a nenhum substantivo. Mas é mais comum ainda no plural, né? Stulta, né? Coisas tolas, feitos tolos, ditos tolos. Ou ainda eu posso traduzir por um substantivo abstrato, como tolices, né? Então eu posso dizer assim, por exemplo, stulti, os tolos, stulta, tolices, dicunt, né? Os tolos dizem tolices, por exemplo, né? Stulti, stulta, dicunt. No caso, stulta tá no acusativo, né? É o objeto direto de dicunt, né? Então, isso é um uso bastante comum em latim. E não é tão estranho em português, né? Em português nós fazemos isso às vezes, só que mais em outro sentido. Por exemplo, nós dizemos o belo, o bom, né? Querendo dizer ou algo belo, ou a própria beleza, o próprio bem, né? A própria bondade. No latim também se faz isso. Então, por exemplo, tem esse verso aqui de Horácio, que ele diz: Iudex honestum praetulit utile. O sujeito é iudex, né? A palavra é iudex, iudicis, quer dizer juiz. A palavra masculina quer dizer juiz, né? Iudex, a forma nominativa, está no nominativo, então é o sujeito da frase. Honestum está no neutro, não está concordando com o iudex, então sabemos que não é o juiz honesto, ele não está dizendo o juiz honesto, né? Então honesto tem que ser outra coisa. O verbo é praetulit, né? Do verbo praefero, praefers, praeferre, praetuli, praelatum, que quer dizer preferir. Né? O primeiro sentido é pôr à frente, né? Levar à frente, mas daí adquire o sentido de preferir. Né? Então, a palavra preferir, né? Em português precisamos preferir alguma coisa, objeto direto, vai ser o acusativo, a outra. Né? E no latim vai ser o dativo, que é o caso que nós vamos ver na próxima aula. Então, iudex praetulit honestum utili, que está no dativo. Então, o juiz preferiu o honesto ao útil, ou ao vantajoso, né? Então, dá para dizer, ele preferiu uma saída honesta, honrada, a uma saída, uma solução que era vantajosa, certo? Para ele, por exemplo. Então, o juiz preferiu o honesto ao útil, né? Então, o latim faz isso que nem no português. E daí tem muitas palavras, né, que acabam, muitos adjetivos que acabam dando substantivos bastante comuns. Então, por exemplo, bonum, boni, né, que vem do adjetivo bonus, bona, bonum,
quer dizer um bem, né? Um bem, uma posse, né? O malum, vem de malus, malum quer dizer mal, né? E vai querer dizer um mal, ou pode querer dizer um castigo, uma pena, né? Ou pode querer dizer um sofrimento, uma aflição, certo? Bom, antes de eu passar o exercício, vocês têm alguma dúvida? Alguma coisa que não ficou clara? Parece que não. Acho que podemos passar para o exercício. Vamos lá, então. Então, nós vamos ler um poema de Propércio. Antes de passar para o poema, só quero mostrar que, além agora de determinar o caso, aliás, a declinação, daí o caso, daí e o gênero, né, o número, etc., né, do substantivo, vocês vão ter que fazer isso agora também com os adjetivos. E saber com quem que o adjetivo concorda, etc., certo? Outra coisa que eu gostaria de avisar é que, ao traduzirem, é importante que a tradução faça sentido. Vocês entendam a tradução, né? E não simplesmente digam qual é o equivalente de cada palavra, né? Então é importante isso, que diga alguma coisa mesmo, né? Que vocês consigam entender. Pode acontecer, por exemplo, de algum momento, enquanto vocês estão analisando ali, surja uma ideia do que isso aqui poderia significar. Antes mesmo de vocês terminarem a análise e terem claro assim, o que é cada coisa. Não descartem isso aí, né? Anotem como uma possibilidade, uma hipótese, e depois vejam se gramaticalmente, se a sintaxe permite isso, se a gramática permite esse sentido, né? E depois, porque mesmo depois que vocês analisarem gramaticalmente, pode ser que ainda não faça nenhum sentido. Vocês vão ter que dar alguma interpretação, vocês vão ter que tentar entender ainda o negócio, mesmo depois de analisado, né? Nós vamos passar para o poema, né? Esse poema, então, é de Propércio, como eu falei, e Propércio era um poeta do mesmo círculo de Horácio, Virgílio, né? Ali da época de Augusto. E ele escrevia o gênero de poesia dele era o elegíaco, né? Então ele escrevia elegias. Para vocês entenderem esse poema, para não se perderem completamente quando lerem, eu preciso explicar um pouco o que é o gênero elegíaco, certo? Então, o tema do gênero elegíaco é o amor. Mas não é um amor como, por exemplo, dos romances de cavalaria ou de algum filme meloso, nem mesmo o amor, por exemplo, entre um esposo e uma esposa, né? Não é esse tipo de amor. É um amor que o poeta, ou o eu lírico, né, sente por uma mulher que não lhe corresponde completamente. E geralmente ele se dedica completamente a esse amor, ao passo que ela por vezes está apaixonado por ele, né? Mas logo em seguida, ou não muito tempo depois, o troca por algum rival, né? Passa a favorecer algum rival em vez de favorecer ele, né? E ele sofre por isso, né? Então é uma mulher volúvel, né? Que vai ou mesmo cínica, ela não tem nenhuma pretensão de ficar com ele para sempre, como ele tem de ficar com ela, né? E ele se deixa carregar, né? Pelas flutuações do sentimento dela por ele, né? E ele sofre todas essas flutuações, né? E esse é o tema da poesia dele, né? Geralmente é uma mulher com quem ele gostaria de ficar para sempre, até casar, né? Mas não pode, ou porque ela é de uma classe social inferior, né? Ou porque ela é uma prostituta, ou porque ela é uma cortesã, ou porque ela já é casada, né? Mas em todos os casos é porque ela mesma não quer, né? Ela mesma, se às vezes demonstra querer,
no fundo, ela não quer, né? O que ela quer é se divertir com ele e depois contra os homens, certo? Mas ele está completamente apaixonado por ela, certo? Então, o tema desses poemas é esse amor intenso, dedicado a uma só mulher que não corresponde completamente ao poeta ou ao eu lírico. E, geralmente, esses poetas elegíveis escolhem uma mulher, assim, tem uma musa, né? E eles dão algum apelido para ela, tirado da mitologia ou de um estoque de nomes literários, né? No caso de Propércio, essa mulher ele apelidou de Cíntia, né? Ele não vai falar dela aqui, ou pelo menos ele não vai mencioná-la por nome, mas se, por exemplo, vocês virem a palavra puella ali adiante, né, menina, geralmente em referência a ela, né, e não a nenhuma outra. Ele vai falar da minha menina, ele quer dizer essa Cíntia. Tá? Bom, eu vou ler com vocês os 4 primeiros versos e o resto que segue aqui eu vou deixar de tema de casa. E dessa vez nós não vamos corrigir o tema na quarta-feira, e sim na sexta-feira, até para dar mais tempo de vocês lerem, né? Eu sei que isso aqui vai ser um poema mais difícil que os últimos 2 exercícios, e é um tanto longo, assim, não é muito longo, mas é um pouco longo. Então vamos começar. Alguém mandou alguma coisa aqui. Ah, tá certo, que bom. Vamos lá, então. Diz, então, Propércio. Qui cumquille fuit, puerunque pinxit amorem, non ne putas miras, hunc habuisse manus, is primum vidit sine sensu viver amantis, et levibus curis magna perire bona. Então, começa ele assim. Quicunque ille fuit. Quicunque é quem quer que, né? Em português nós dizemos quem quer que tenha feito tal coisa, quem quer que tenha visto tal coisa, né? Então, quem quer que. Quer que. Precisamos de um verbo, né? E de um sujeito, vamos ver o que é. O verbo, por acaso, é fuit, que é do verbo ser, né? O pretérito perfeito, foi. Quem quer que foi. Em português, talvez seja mais comum dizer quem quer que tenha sido, né? Quem quer que tenha sido. Quem quer que tenha sido quem? Ille. Ille, aquele, né? É uma palavra, é um pronome demonstrativo, mas ele é usado, assim, por exemplo, na poesia e também na prosa para fazer uma referência a alguém elevado, ou alguém do passado. Quem é que foi aquele, né? Aquele homem, né? Aquele herói, né? Tem uma carga meio elevada essa palavra. Então, quem quer que tenha sido aquele, querendo dizer aquele homem, né? É mais elevada ainda a carga dessa palavra quando ela aparece sem nenhum substantivo junto. Então, quem quer que tenha sido aquele, né? Daí o que segue, né? Isso aqui não pode ficar assim, simplesmente. Puerum qui pinxit amorem. Temos a palavra pueri, quer dizer menino. É uma palavra de segunda declinação. Se vocês têm aí a tabela perto de vocês, perceberão que essa terminação é do acusativo. Então, isso aqui é acusativo. O verbo fuit, ser, não pede acusativo. Então, isso aqui já sabemos que não é parte dessa oração aqui. É parte de outra. Quem quer que tenha sido aquele. Então, isso aqui vai ser parte dessa aqui, provavelmente. Depois de puerum, nós temos a palavra qui, que é o pronome relativo. Aquele que, quem, o qual, né? Então, o pronome relativo ele tem que estar no começo de uma nova oração. Ele não pode estar no meio, né? Então, pelo menos assim, para reordenar. Então, reordenando, eu vou colocar isso aqui do lado do ille. Só reordenar em latim também, para ficar mais fácil de acompanhar. Quicunque fuit ille, quem quer que tenha sido aquele, qui. Quem quer que tenha sido aquele que, qui. Daí, isso aqui está no caso nominativo. Depois eu vou passar para vocês uma tabela com os pronomes,
para vocês não se perderem ao verem os pronomes. Quem quer que tenha sido aquele que, nominativo, pinxit. Pinxit é o verbo pingo, pingis, pingere, quer dizer pintar, retratar. Então, quem quer que tenha sido aquele que pintou. Quem pinta, pinta alguma coisa, precisa de objeto direto, acusativo. Qui pinxit amorem. A palavra amor, amores. Amor, né? Os editores aqui colocaram amor em maiúsculo, entendendo que amor aqui significa não o substantivo abstrato amor, mas o Deus amor, né? Que é o Cupido, certo? Ou em grego seria o Eros, né? Qui pinxit amorem puerum, que pintou o amor menino, quer dizer que pintou o amor como menino. Então vocês têm que ter à mente aquela imagem do Cupido, que é um menininho, né? De asas, meio gordinho, com um arco e flecha, certo? Essa é a imagem que ele está fazendo referência. Então a pergunta é, quem quer que tenha sido aquele que pintou o amor menino, querendo dizer que pintou o amor como menino, né? Que deu ao amor essa imagem de menino. Enfim, precisamos agora completar essa frase, né? Daí ele termina assim. Nonne é uma partícula que se usa para fazer perguntas retóricas, perguntas que já esperam resposta sim. Alguém mandou uma pergunta, ou algum comentário. Pensei que o amor era mulher. Aqui não vai ser, aqui vai ser o Deus amor, né? Talvez em algum poema apareça como a própria mulher, mas... A Kátia deve estar pensando em Vênus, talvez, mas aqui é... Não, talvez eu imagino que ela esteja pensando na mulher dele, né? Como em português nós dizemos o meu amor, etc. Ah, tá. Eu acho que é isso que ela quis dizer. Eu tava querendo saber se é... Porque como você tinha dito que esse poema é para Cíntia, né? Cíntia. E aí eu pensei que, como ele ama muito ela, eu pensei que quando estava aqui escrito amorem, na verdade estava se referindo à mulher, sabe? Mas e não que nem ao em Deus. português, assim, o meu amor, não sei o quê, né? Sim, Chamar a sim. mulher de o meu amor, né? Uhum, Acho que isso não é tão comum em latim. Ah, tá. Usar amor, a palavra amor para se referir à mulher. Existem apelidos carinhosos, como vida, olhinhos, coisas assim, em latim, mas amor acho que não cheguei a ver. Entendi. De toda forma, aqui me parece claro que a referência é aquele retrato, aquela imagem mais comum do Deus amor, né? Do Deus Cupido. Entendi. Um anjinho, assim, mais ou menos, como a gente trataria hoje em dia. Entendi, tá bom. Obrigada. Também porque tem puerum aqui, né? Que está concordando com o amor. Então, o amor menino, né? Não poderia ser ela. É verdade. Obrigada. Nonne. Por acaso não. Porventura não. Putas. Putas é o verbo puto, putas, putare, quer dizer pensar, né? Originalmente esse verbo queria dizer podar, mas entre os clássicos não tem esse sentido de podar. Provavelmente porque os clássicos geralmente eram pessoas urbanas e de classe alta que não precisavam podar, né? Mas em português essa palavra deu a palavra podar justamente porque no latim vulgar deve ter conservado esse sentido original, né? Imputável. É que essa palavra putária, né, acaba, quando se junta com prefixos, acaba tendo vários sentidos, né? Isso a gente pode falar em outro momento, né? A Isabela perguntou qual seria a relação com imputável, né? Daí existe a palavra imputare, amputare, né? Deputare e assim por diante, mas isso a gente pode falar em outro momento. Mas então aqui o principal sentido é pensar, né? Podar nunca vi usado, talvez em alguma poesia de tema rural se use, mas é geralmente no sentido de pensar, achar, né? E aqui está na segunda pessoa, achas, pensas. Não pensas, né? Não pensas por acaso? Non ne putas. Não pensas. E aqui nós vamos ver uma estrutura bem típica do latim. Non ne putas miras, hunc habuisse manus. Não pensas hunc, este.
Então, aqui é o pronome hic, haik, hoc, quer dizer este, né? E hunc é o masculino, masculino acusativo. Depois eu vou passar para vocês a tabela, né? Então, não pensas este, quer dizer, este homem, este que pintou amor como menino. Habuisse. Habuisse é um infinitivo perfeito, do verbo habeo, habes, habere, quer dizer ter, possuir. Então, não pensas este ter tido, ter possuído, né? Porque é alguém do passado. Manus, mãos, no plural, né? Tá no acusativo plural. Manus, e daí o adjetivo miras. O adjetivo é mirus, mirum, que quer dizer admirável, né? Está concordando com manus, porque é acusativo plural feminino. Então, não pensas este ter tido mãos admiráveis? É estranho essa... Dá para entender, mas é estranha essa estrutura em português. Né? Não pensas este ter tido mãos admiráveis? É a estrutura mais comum para falar esse tipo de coisa em latim. A gente pode traduzir assim, né, de começo, e depois traduzir de forma mais portuguesa. Dizer, não pensas que este teve, né, que este possuiu, ou ainda que este tinha, que este possuía mãos admiráveis? Mãos admiráveis? Que este tinha mãos admiráveis? Certo? Então, ele já chamou a atenção aqui para o tema desse poema. Ele vai descrever, ele vai falar aqui de alguma forma do retrato mais comum à época, de um retrato comum, assim, do Deus Amor, né? Porque havia mais de um retrato, havia mais de uma pintura dele. Em algumas ele era um rapaz mais velho, né? Um jovem adulto. E aqui ele está falando especificamente daqueles em que ele é um menino pequeno, né? Então ele está falando desse especificamente, que pintou o Cupido, o Amor, como menino, e não daqueles que pintaram como um jovem adulto, que também era um modo comum de pintá-lo. Né? Daí ele começa aqui, né? Is primum vidit sine sensu viver amantis, et levibus curis magna perire bona. Is é ele, né? Is, ea, id. Que ele pode querer dizer ele, ela, ou pode querer dizer esse, essa, ou pode querer dizer aquele, aquela, né? É um pronome que se usa para se referir a algo que já foi dito anteriormente, né? Ou que vai ser dito ainda, né? Então, esse. E esse aqui é o masculino nominativo. Is primum. Primum é o advérbio, primeiro, né? Em primeiro lugar. Então, is primum, ele, primeiro, em primeiro lugar, né? Vidit. Temos logo aqui em seguida o verbo vidit. Is primum vidit. Ele primeiro viu. Viu o quê? Daí ele diz aqui, sine sensu viver amantis. Amantis, vivere sine sensu. Amantis aqui está no acusativo plural. Eu sei que é estranho isso, mas é que essa terminação aqui, is, é uma terminação possível do acusativo plural na terceira declinação, junto com es, né? A terminação mais comum é igual ao nominativo, né? Es, amantes, amantes. Mas no acusativo plural existe também essa forma amantis, certo? Então, o que ele viu primeiro? Ele vidit amantis vivere. Viu os amantes viver. Viver. Viver é um verbo intransitivo. Não vai precisar de nenhum objeto direto. Viver sine sensu. Então, ele primeiro viu os amantes viver sine sensu. Sine é a preposição sem. Né? Sem. Que não tem alguma coisa, né? E a palavra sensu é sensus, sensus. Masculina quer dizer sentido. Né? Audição, visão, olfato. Mas pode querer dizer também senso, no sentido de bom senso.
de siso, de juízo, né? Aquilo pelo qual tu entende as coisas. Então, ele, em primeiro lugar, viu os amantes viver sem siso, ou sem juízo, certo? Desvairados, loucos, certo? Et levibus curis magna perire bona. E o que mais ele viu? Agora nós temos o verbo perire. E viu perecer. Viu perecer o quê? O que perece, perece, né? Precisamos, então, aqui de um sujeito para esse perire. E viu perecer o quê? Vidit, et vidit, né? Está subentendido que ele viu. Et vidit, perire. Agora, não pode ser se leve buscuris, que está no ablativo, tem que ser o bona, né? Bens. Então, temos a palavra bonum, boni. Aqui eu fiz referência há pouco. Neutra, quer dizer, bem, um bem, né? E é comum no plural, chamado, no plural, no sentido de bens, posses, né? Et vidit bona magna, grandes bens. E viu grandes bens, bens grandes, né? Magnus, magna, magnum, está concordando com bona. Perire. O verbo perire, coloquei aqui no sentido de ir-se embora completamente, perder-se, arruinar-se, né? Perecer. Então, que grandes bens perecem, ou perdem-se, ou arruinam-se, né? Daí tem esse ablativo aqui, curis levibus. Né? A palavra é cura, curai, feminino. E daí tem a palavra levis, leve. A palavra, um adjetivo, né? De segunda classe do primeiro subtipo. Leve. Ou leviano ainda. Já cura quer dizer preocupação. E está no ablativo. É aquele ablativo que indica causa. Que grandes bens perecem por causas, por preocupações levianas, né? Quer dizer, as preocupações dos amantes são leves, levianas, não são importantes de verdade, né? Então, viu grandes bens perecerem ou perderem-se, né, por preocupações leves. Isso aqui é um tema também da poesia elegíaca, né? Grandes bens, né? Querendo dizer, por exemplo, grandes fortunas, ou até mesmo grandes honrarias, grandes oportunidades, por exemplo, de ele se tornar um homem, um herói, um homem insigne, né? Por coisas leves, né? Por coisas bobas. Né? É um tema recorrente da poesia elegíaca, o poeta recusar-se a não só a fazer e a empreender, né, coisas grandes por causa dessa dedicação exclusiva à menina, né, como também a recusa de temas mais elevados por causa pela dedicação exclusiva a esse tema, que são os sofrimentos do amor, né? Então, aqui as palavras levibus e magna estão colocadas em oposição nesse sentido também, né? É um lugar comum desse gênero de poesia, né? Quer dizer, esse gênero de poesia, esse gênero desse tipo de amor, que trata desse tipo de amor, trata apenas dessas levescura, né? Dessas preocupações que no fim são levianas, né? Que não têm verdadeiro peso e deixa de lado os bens grandes, né? Grandiosos, certo? Tá claro? Alguma dúvida? Vou, então, deixar para vocês a partir daqui. Vocês veem o que ele está fazendo, né? Ele já começa aqui dando uma descrição de como é essa pintura do amor, do Deus amor, né? Diz que ele é menino. Deus menino. Aquele que pintou amor como menino, né? Por que ele pintou amor como menino? Daí ele explica por que esse pintor pintou o amor como menino, né? Porque ele viu primeiro, antes de tudo, ele viu que os amantes vivem sem juízo, né? Como uma criança que não tem o juízo totalmente formado.
e que deixam morrer, né, que deixam perecer grandes bens, grandes oportunidades por preocupações bobas, assim como uma criança que ainda não tem bem uma hierarquia de preocupações, né? E se preocupam por realmente coisas bobas, assim, que amanhã não vão fazer diferença, certo? E ele vai fazer isso no resto do poema. Ele vai descrever outros atributos que esse pintor retratou ali acrescentou ali ao menino amor, né? Ao amor como menino. E ele vai explicar por quê. Ele vai dar porque os amantes são assim, assim, assado, certo? Tá claro? Então é isso. Sexta-feira corrigimos. Obrigado por comparecerem e até a próxima.